para entender que o Marinho na ala esquerda é uma circunstância que o Ayrton Lucas estava mal, que estava, né, poderia ter um risco de lesão, e ele não tinha um outro jogador com a perna esquerda. E aí a gente pode entender um pouco mais isso, mas eu também particularmente entendo esse reflexo da rede social, porque é algo que trouxe muita dor de cabeça para o torcedor do Flamengo. Na tela pra gente a sequência do Flamengo, então, nesta temporada. Tem Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, o Bangu também pelo Carioca. E aí, no dia 28, já tem o enfrentamento com o Palmeiras, Supercopa, jogo em Brasília. Esses dois próximos jogos pelo Carioca, o Vitor Pereira falou ali no pouquinho que a gente pôde acompanhar da entrevista coletiva dele, que deve levar a campo ainda os seus jogadores titulares, os principais aí, pensando muito, claro, né, amigos, nesse primeiro jogo de maior expressão, que é uma Supercopa, vale título contra um Palmeiras, enfim, algo que eu acho que também já começa a balizar um pouco o que vai ser o trabalho do Vitor Pereira nessa temporada, né? Claro, claro. É um jogo legal. Nas últimas temporadas, essa ocasião ofereceu jogos de futebol de alto nível. Não há nenhum motivo para a gente não imaginar que isso vai acontecer de novo, porque são duas das melhores equipes do Brasil. Mas uma está em início de trabalho e a outra está na sequência de um trabalho que, para os padrões aqui da América do Sul, especificamente os nossos, né, nós estamos falando praticamente de uma era. Uhum. Outro dia eu falei aqui, né, essa palavra ela é muito usada, o cara fica 1 ano e meio na era fulano de tal. É forte, né? Calma, né? Para era o Galhardo, né? Muitos anos no River. Eu não estou nem falando, evidentemente, dos treinadores europeus, que são casos raros também, que ficaram décadas. É claro que não se trata disso. Mas aquilo que o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras não é o normal. Ele está fazendo porque está ganhando. Ele está ganhando, é evidente, né? Mas ele está desenvolvendo equipes, ele está remontando, ele está perdendo jogadores e o Palmeiras continua competitivo. Ele está usando bem a renovação de jogadores das categorias de base, embora ele tenha um problema no meio de campo agora pelos jogadores que ele perdeu e aparentemente não tem ninguém pronto, né? Eu estou falando do Scarpa e do Danilo, principalmente do Danilo, na função dele. Mas o Flamengo vai enfrentar um time que, do ponto de vista coletivo, é muito forte. O Flamengo também é óbvio, mas há uma mudança de direção e uma mudança de orientação sobre como a equipe atua. E isso precisa ser não resolvido completamente. O Flamengo não tem, olha só, até o dia... É dia 28, né? Até o dia 28 para resolver tudo. Então, não funciona desse jeito. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ser competitivo contra o Palmeiras. Eu entendo que o Flamengo é favorito contra o Palmeiras, porque é o time que reúne a maior quantidade de jogadores acima da média e decisivos, mas essa coisa toda precisa funcionar. Hoje não funcionou. Muito provavelmente foi um ponto fora do que é a trajetória normal, mas de fato não funcionou. Capitão. É um jogo que, não vou dizer que pressiona o Vitor Pereira, mas que dá um parâmetro para o clube, para o torcedor, do que pode acontecer no Mundial, né? Então, que o Flamengo use esses jogos como vem sendo utilizados do Carioca, que não tem o mesmo nível, né? Principalmente técnico, de um jogo contra o Palmeiras, enfim, de uma semifinal de Mundial, independente de quem o Flamengo enfrente, e já projetando uma final aí, talvez, contra o Real Madrid. Mas esse confronto do Palmeiras é algo que mais se aproxima do que dessa missão que o Flamengo tem, tão importante, principalmente para o seu torcedor e para o clube, que é a conquista novamente de um Mundial de Clubes. Então, é algo que o trabalho tem que continuar, as correções devem ser feitas. O Flamengo tem um adversário, como o André falou, gigante pela frente. Talvez não seria o melhor momento para esse confronto, mas é o que é estabelecido, né? É uma decisão entre talvez as duas maiores potências do nosso futebol na atualidade, com relação à estrutura, a elenco, investimentos. E é algo que pode... Um resultado positivo deve trazer uma tranquilidade ainda maior para o Vitor, né? Para o Mundial, mas uma derrota para o Palmeiras, não que será terra arrasada, mas é algo que vai incomodar o dia a dia do clube, que vai trazer um peso até a viagem, né? Até o momento que o Flamengo fizer o seu primeiro jogo dentro do Mundial. Então, é algo que tem que ser tratado com muito carinho, porque pode ter um reflexo próximo aí para o trabalho do Vitor, para o dia a dia do Flamengo. A gente sabe como é que é, né? A pressão. Você vê contra o Madureira, a gente já percebe um reflexo do torcedor, uma ansiedade que ela é considerável e justa, porque o Flamengo tem jogos muito próximos, jogos importantíssimos. Então, é dar sequência no trabalho, fazer as correções que devem ser feitas. Eu acho que é importante nesse momento, como o André falou, o Vitor tem um perfil de trabalho, mas o Flamengo tem
Tem jogos que são mais importantes do que o perfil do treinador. O Flamengo tem um caminho. Esses jogadores conhecem o caminho da vitória, porque são jogadores que venceram o Campeonato Brasileiro, que venceram o Libertadores, que são competitivos, que têm um bom ambiente, né, dentro do clube, que a gente percebe que a mira desses jogadores do Flamengo, o das lideranças, é uma mira de conquistas. Então, acho que seria importante o Vitor sentar, conversar, entender o que pode ser feito de bom, o que pode ser feito de ruim, como os jogadores melhores se adaptam nas questões táticas, para que ele consiga extrair desses caras aí o máximo que ele puder nesses dois duelos, né? Que é o jogo contra o Palmeiras e, na sequência, o Mundial de Clubes. Amigos, muito obrigada pela parceria nesta primeira hora de Sport Center. Isso, André, um beijo, até a próxima. Até a próxima, um beijo. Valeu, e até André. a próxima, capitão. Prazer, sim, valeu. Um Cláudio. beijo, Fábio, até a próxima também. Até a próxima. Valeu, boa noite a todos. Antes do nosso intervalo, a gente dá uma passadinha pela ESPN 2. Matheus Suman e Guilherme Giovannone